Louvado seja o nome do Senhor por esta rica oportunidade de ministrar a poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Eu estou muito feliz pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Não somos merecedores, mas Ele nos escolheu para ministrar sua palavra. E aqui estamos para falar de Jesus. Abram as vossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 5. Vou ler alguns versículos que diz assim: Lucas 5, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Eu vou ler para ganharmos tempo, amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, sob a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, e disse a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus. Eu quero dizer aqui nessa noite, antes de nós entrarmos propriamente no texto, falar para os irmãos que a palavra evangelho, do grego evangelho, tem por significado boa notícia, boas novas, e era um termo comum, muito utilizado naqueles dias. Entendemos que evangelhos são as boas novas de Jesus, seu ministério terreno e seus ensinamentos. Nós sabemos que há 4 evangelhos, 3 sinóticos, de sinopse, que significa síntese, um sumário e na mesma visão. São eles evangelho conforme escreveu Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho conforme escreveu João, com uma abordagem diferente, porque ela enfatiza a divindade de Jesus. E eu quero dizer nesta noite que os Evangelhos, eles não se contradizem, mas eles se complementam. Cada um com uma ênfase, cada um com um propósito. O Evangelho conforme escreveu Mateus apresenta Jesus como Messias, e ele foi escrito aos judeus, iniciando a sua genealogia, Jesus como filho de Davi, Jesus como filho de Abraão, e a sua ênfase está nos sermões. Marcos, Evangelho conforme escreveu Marcos, apresenta Jesus como filho do homem, como um servo, suas curas, milagres, pregações, enfim, o servo em ação, trabalhando para o povo. A sua ênfase está em quê? Nos milagres, escrito aos romanos, visto que os romanos eles valorizavam a ação, o trabalho humano. Lucas apresenta Jesus como Salvador do mundo, destacando que a sua humanidade, endereçado a Teófilo como um tratado, relatando a vida e o ministério de Jesus. Portanto, escrito aos gregos, dando ênfase ao quê? Às parábolas, visto que os gregos eram o quê? Grandes pensadores. E o evangelho diferenciado, que nós temos até muita dificuldade na leitura, no entendimento, que é o evangelho de João, que ele apresenta Jesus Cristo como o Filho divino do Deus vivo. Escreveu para a igreja enquanto estava em Éfeso,
a fim de combater erros do gnosticismo relacionado à própria divindade de Jesus. E nós lemos aqui no trecho bíblico, falando o evangelho conforme escreveu Lucas. Nós sabemos que Lucas é um médico amado, também autor do livro de Atos, um homem culto, um homem educado, e segundo a tradição, ele era de Antioquia da Síria, um gentio, que era companheiro do apóstolo Paulo, e que não abandonou o grande apóstolo, mesmo quando muitos o abandonaram. Lucas, um autor, Lucas, um historiador, Lucas, um apologista da igreja primitiva, conforme Colossenses 4,14, diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E 2 Timóteo 4,11, olha o que Paulo diz, o apóstolo Paulo: só Lucas está comigo, toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu quero dizer nesta noite também, para entendermos que Jesus nasceu durante o Império Romano de César Augusto, conforme Lucas 2,1. Naquela época, o rei da Judeia era Herodes o Magno. Então, irmãos, é importante a gente ter entendimento, e também entendimento do contexto religioso naqueles dias, que era o judaísmo baseado na revelação de Deus, através dos escritos, isto é, a lei e os profetas. E entre os judeus, entre o povo de Deus, haviam várias ramificações. Havia saduceus, zelotes, essênios, fariseus. Porém, irmãos, após o exílio, após o cativeiro, a idolatria foi abolida, e ambos eram o quê? Monoteístas, só adoravam a Deus. E outra característica após exílio também seria a sinagoga, que passou a ser o centro social, cultural, educacional e religioso. Irmãos, esses judeus, mesmo com divergências, eles adoravam ao único e verdadeiro Deus que eu e você adora. E eles tinham uma promessa. Mesmo com divergências, eles tinham uma promessa: a vinda do Messias. Eles estavam aguardando ali o Messias, mesmo porque, irmãos, também eles estavam sob o jugo de Roma. Então eles tinham necessidade de ter um Salvador. E a gente sabe, irmãos, que as promessas da vinda de Cristo, elas se iniciam no Éden, conforme Gênesis 3,15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Havia necessidade de um Salvador, havia necessidade de um remidor para a humanidade. Ao longo do relato bíblico, no Antigo Testamento, essas promessas foram sendo renovadas na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, conforme Lucas 24:44, e disse-lhe: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava convosco? Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Deus nos promete algo. Ele usa uma pessoa, depois usa outra pessoa, ele vai renovando as promessas, porque nós nos entristecemos quando não acontece. E é da mesma maneira, o Senhor vai renovando, e Ele te trouxe aqui para renovar as promessas dEle na tua vida, que Ele é contigo, que Ele tem algo contigo, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer também, amados irmãos, até mesmo antes de entrar no texto, para que nós possamos ter um entendimento melhor, que um dia o tempo havia chegado, o tempo do Salvador, nasceu o Salvador. E eu quero dizer nesta noite que o nosso Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Nós sabemos que houve vários impérios mundiais de pagão, e o povo de Deus esteve sob o domínio do adversário durante muito tempo. Mas eu quero te dizer nesta noite, o nosso Deus, Ele sempre esteve no controle de tudo. Aleluia. E eu quero dizer para você, através dos impérios mundiais, Deus propiciou condições devidas para a evangelização. Através do Império Grego, com a helenização, com a sua cultura, com a popularização da sua língua, que era como se fosse o inglês da época, favoreceu que a evangelização, favoreceu também a tradução dos escritos bíblicos. E eu quero dizer também, irmãos, o Império Romano, que era duro, que era perverso,
com homens ímpios, marcado por mortandade entre eles mesmos, com envenenamento. Mas eu quero dizer, ali, eles estavam também trabalhando na infraestrutura, na pavimentação de estradas que existem até hoje, como a Via Ápia. Tempos depois, essas estradas ligavam regiões importantes, auxiliando nas viagens missionárias. Louvado seja Deus, aleluia. Enfim, quando tudo estava preparado, no tempo de Deus, na plenitude de Deus, nasceu o Salvador. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia. Eu quero te dizer que muitas vezes nós esperamos algo de Deus e achamos que Deus está demorando, que Deus perdeu o controle, que o inimigo tem zombado das nossas vidas. Como o povo de Deus estava sob o domínio de outras nações, mas Deus estava trabalhando, preparando estradas que facilitaria a evangelização. Com o Império Grego, com a helenização, fazendo com que aquela cultura fosse espalhada no mundo, aquela língua que favoreceu a evangelização. O que eu quero te dizer nesta noite, para você que está na sua casa, para você que está aqui no templo, Deus está trabalhando em nosso favor. Não importa aparentemente que o inimigo está por cima, mas eu quero te dizer, Deus está trabalhando. Deus está preparando o cenário da tua vitória, preparando a linguagem, o seu testemunho, o seu cântico de vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Deus não perdeu o controle. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus não se atrasa, Deus tem controle de tudo, de tudo, de tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Creia nesta noite que o Senhor está trabalhando em nosso favor. As humilhações, o opróbrio, a vergonha, é Deus trabalhando em meu favor, em teu favor. Muitas vezes não conseguimos entender, mas eu quero te dizer, se você ama a Deus, Ele está trabalhando em teu favor. Aleluia. Creia verdadeiramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E Lucas, irmãos, ele inicia seu relato a Teófilo com o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus. Lucas, ele relata a visita de Maria a Isabel, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. Creia nesta noite que o Senhor vai colocar um cântico de vitória em nossos lábios. Ele tem todo o poder. Ele tem poder de mudar a tua história. E todo o poder está nas mãos dele. Aleluia. Lucas relata o nascimento de Jesus, sua circuncisão, o menino Jesus no meio dos doutores. Lucas relata a pregação de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus. Relata Jesus sendo expulso de Nazaré. Relata a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Relata a cura da sogra de Pedro. E assim Jesus vai estabelecendo o seu ministério e escolhe os primeiros discípulos. No texto que nós lemos, Lucas 5:1, diz assim, iniciando o texto que lemos: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Uma multidão que ouviu falar da fama, dos feitos de Jesus, da palavra de Jesus, estava ali, atrás de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sustenta. Nós estamos aqui por causa da palavra. Eu necessito da palavra. Eu creio que os amados irmãos necessitam da palavra. Aleluia. Sabe por quê, irmãos?
A palavra de Deus, ela alimenta. João 6,35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mateus 4,4. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu quero dizer nesta noite que um dia sentirão fome da palavra, mas não terão como se alimentar dela. Amós 8, 11, 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte ao oriente correrão por toda a parte, buscando a palavra de Deus, mas não a acharão. Aleluia, louvado seja Deus. O que eu quero dizer nesta noite para os amados irmãos, para os amados que estão nos vossos lares, sobre a importância da palavra de Deus. E este culto tem por tema de volta às Escrituras, e precisamos nos voltar para as Escrituras. Eu quero dizer que a palavra de Deus é pregada, às vezes ouvida, mas não guardada no coração. Muitas vezes nas casas, aberta, como um objeto. No Salmo 23, no Salmo 91. Muitas vezes a palavra é ignorada, desvalorizada. Irmãos, ao longo da minha caminhada, quantas vezes eu vejo a pessoa dentro da igreja louvando, no momento da palavra a pessoa já não está mais aqui. E eu quero dizer que é final de tempo, e muitos terão aversão à sã doutrina, muitos terão aversão à palavra do Senhor e não a suportarão, conforme 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. E foi dito esta semana por um teólogo que está longe da presença de Deus, que a palavra de Deus tem que ser atualizada. E eu quero dizer, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é alimento para nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. São os doutores, conforme as suas próprias paixões, conforme as suas próprias concupiscências. E eu quero dizer nesta noite, lembremos da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Quando ela foi vista apenas como um objeto, o povo de Israel perdeu e fugiu diante dos filisteus, e houve grande mortandade. Eu quero dizer para você, a palavra tem que ser ouvida, a palavra tem que ser guardada no coração, a palavra tem que ser vivida, a palavra tem que ser respeitada, a palavra tem que ser amada. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A palavra tem que ser ouvida para nós termos fé. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra é luz, ela nos guia. Quantas vezes temos de cor o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, irmãos, a nossa vida, as nossas decisões tem que ser guiada, iluminada pela palavra de Deus, tem que ser pautada pela palavra de Deus. E a multidão foi até Jesus com fome de se alimentar pela palavra. Voltando ao texto, Lucas 5:2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E a expressão aqui em grego que é utilizada para falar lavar as redes, vem do verbo katartizo, que quer dizer aperfeiçoar. Então eles estavam ali, irmãos, aperfeiçoando as redes, limpando, consertando os possíveis remendos. Os pescadores estavam ali no lago de Genezaré. Tal atitude era devido a uma noite infrutífera. Eles eram experientes, ficaram ali, tentaram pescar, mas não obtiveram resultado nenhum peixe. E agora, eu quero dizer para os irmãos que ali estavam 2 barcos, e Jesus escolhe o barco de Pedro, conforme Lucas 5:3. Eu quero dizer, essa escolha não foi acidental. Essa escolha não foi aleatória. Jesus escolhe o barco de Pedro. Pedro já havia sido chamado para a salvação, mas agora ele estava sendo escolhido para o santo ministério. Pedro escolhido por Deus.
A eleição é de Deus. E eu quero te dizer, você não está ouvindo por acaso. Você não está aqui por acaso. Você é um escolhido de Deus, aleluia. A eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses 1:4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E dentre tantas pessoas que se consideram importantes, dentre os teus conhecidos, dentre os teus amigos, Deus te escolheu. Hebreus 1:9 diz assim: amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que todos os teus companheiros. Dentre muitos chamados, Deus te escolheu. Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você pode dizer, eu já ouvi isso tantas vezes, mas pega isso para você. Alabassurianda Ramanai, pega para você, que você é um escolhido de Deus, aleluia. Você não está ouvindo por acaso. Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo nos conduziu até aqui. Deus nos escolheu. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você é um escolhido de Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei as tuas aflições, mas eu quero te dizer, você é um escolhido de Deus. Labassurianda Ramanai. Aleluia. Jesus ali observa os 2 barcos junto à praia, pescadores ali lavando as redes, escolhe o barco de Pedro e pede que afaste um pouco da terra. E ali sentado no barco ele ensina a multidão. Jesus analisa ali as condições e utiliza dessa estratégia para pregar. E eu quero dizer que além da maneira sábia para realizar a ministração, outro detalhe me chama a atenção. Aleluia. Essa expressão, afasta um pouco o barco da terra. Jesus no barco ensinando, a multidão mais distante na terra ouvindo. Neste sentido nós vemos o que? Um distanciamento entre Deus e os homens. E nós sabemos que há uma grande distância, há uma grande diferença entre a terra e os céus. Jesus ali na sua natureza humana, mas Jesus também era Deus, segunda pessoa da Trindade, estava em outro nível, elevado, incomparavelmente elevado. Jesus ministrava a palavra, sendo ele o verbo, a própria palavra, aleluia, louvado seja Deus, estava ali entre os homens. Glória a Deus. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, nos dias de hoje, muitos aproveitando da graça, se colocando no mesmo nível de Deus. Quantos perderam o temor de Deus? Deus me conhece, eu me entendo com Deus. O líder vai falar, eu tenho o meu particular com Deus, é eu e Deus, e tem sido dessa maneira. Mas nós temos que ter cuidado com o que falamos com Ele, as nossas atitudes diante de Deus, porque nós estamos na terra e Ele está no céu. Até aqui na igreja, irmãos, aqui é casa de Deus, aqui é casa de oração, não é a nossa casa. E eu tenho visto uma liberdade excessiva com as coisas do Senhor, pessoas lidando com o sagrado de qualquer maneira. E a Bíblia diz em Eclesiastes 5:2: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Pois não sabem que fazem mal? Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas tuas palavras. Labassurianda Ramanai. Vamos voltar a ter temor ao Senhor. Vamos ter temor. E após a ministração, Jesus disse: Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:5, no texto que lemos, diz assim: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede.
Pedro, pescador experiente, conhecia de pesca, conhecia de mar, e a gente vê que ele usou a sua experiência, seus recursos, sua habilidade, mas nenhum peixe. E quando nós usamos as nossas forças, nossas habilidades, e não conseguimos nenhum resultado, nós ficamos tristes, nós nos frustramos. Mas eu quero dizer, quando chega na impossibilidade humana, aí é a hora do milagre. No momento que pensamos ser o fim, Jesus vem e nos surpreende. E eu quero dizer que tem surpresa de Deus para a tua vida nesta noite. Alabassurianda Ramanai, creia que Deus vai te surpreender, porque Ele é Deus. Se a tua mão não tem alcançado, se o teu limite chegou, agora é hora do milagre em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Lançai a rede. Lançai a rede. Pedro ouve e executa a palavra. Só que lançar a rede seria um desafio, pois a experiência humana, a lógica humana haviam falhado. Se durante toda a noite não pescaram nada, o limite humano chegou, terminou. Agora tem que ter fé. Fé no impossível. Não estou vendo, vou ter fé. Fé no momento que a força terminar. Fé quando tudo for contrário. Fé quando a nossa mão não alcançar. Fé quando não souber mais o que fazer. É fé. Alabassurianda Aramanai. Tenhamos fé, amados irmãos. Vivemos dias difíceis na terra. Tenhamos fé, aleluia. Só que além de fé, Pedro teve o que? Obediência. E obedecer significa se submeter à ordem de outrem. E ali no caso era a ordem de Jesus. Para ser abençoado é necessário ser obediente à sua palavra. Louvado seja Deus. 1 Samuel 15:22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Tenhamos fé, mas sejamos obedientes. Louvado seja Deus. Lançar a rede, mediante obediência, mediante a fé, gerou um resultado que surpreendente. Lucas 5:6. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhe a rede. Quase o barco vai a pique. Ir a pique significa arruinar. Quase o barco se destrói, se quebra devido à grande quantidade de peixes. E foi necessário a ajuda dos companheiros que estavam ali no outro barco. Aleluia. Um milagre tão grande, uma bênção tão impactante que todos ficaram o quê? Assustados. A noite inteira com aquela habilidade toda. Nenhum peixe, mas sob a ordem da palavra de Jesus. Uma pesca maravilhosa, uma pesca sobrenatural, uma pesca que mostrou o poder de Jesus Cristo. E Pedro diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. E eu quero dizer para você nesta noite, se você crer e obedecer, a tua vitória vai causar espanto. Todos que te viram frustrados, lavando as redes, desanimados, dali não vai sair nada, ninguém esperando nada de você, mas se você crer e obedecer, Jesus vai bradar na sua vida. Alabassurianda Ramanai. Creia em nome de Jesus, que a tua vitória vai causar espanto. Mas está doendo, é muita humilhação, é muita luta. Deus faz assim, irmãos. No Egito, Deus tirou o povo com mãos fortes. As pragas, o mar se abrindo, os sinais. O povo ficou atemorizado. Até mesmo os povos, as nações circunvizinhas ficaram atemorizadas. Diz assim, Êxodo 15:16. Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos moabitas. Apoderou-se um temor.
Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra assim que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. E eu quero te dizer nesta noite, Deus está trabalhando em nosso favor. E muitas vezes não estamos enxergando, mas o ímpio, aquele que não tem compromisso com Deus, está te observando e vendo Deus trabalhar na tua vida. E o povo de Deus aqui pouco depois começou a murmurar. E as nações circunvizinhas vendo que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em nosso favor. Alabassuriandaramanai. Deus está trabalhando em nosso favor, aleluia. Pedro se prostra, atemorizado. Ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Tiago, João, os filhos de Zebedeu e todos que estavam presentes ficaram assombrados. O que Deus vai fazer na tua vida vai causar assombro, espanto. É assim que Deus faz. Labassuriandaramanai, aleluia. E Jesus assim chama os primeiros discípulos. Chama Pedro, chama Tiago, chama João. E ainda hoje Ele está chamando pessoas para fazer a sua obra. A Bíblia relata que Jesus percorria as cidades, as aldeias. Jesus ensinava ali nas sinagogas, pregando, curando, teve grande compaixão. Ele via as multidões como ovelhas desgarradas, sem pastor. E Ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Em Mateus 9,38, seara significa campo de cereais. Deus é o Senhor da seara. Ceifeiro é o trabalhador da ceifa. Ceifar é cortar, cegar, colher. Os campos brancos já estão. Mas onde estão os ceifeiros? Labassuriandaramanai. Muitos acomodados. E os campos estão brancos. Pessoas sedentas de uma palavra. Pessoas caminhando para o inferno e muitas vezes nos calamos. A igreja é carente. A igreja é necessitada de trabalhadores. Deus te chama hoje. Deus conta contigo, amado irmão que está no vosso lar. Deus conta contigo, amada igreja que se encontra no templo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, muitas vezes dobramos os nossos joelhos e oramos pelas nossas vidas, pelas nossas causas, pelas nossas famílias. Mas a nossa oração também tem que ser para que Deus levante homens e mulheres para trabalhar na sua obra. E eu quero dizer, tem vaga, Labassuriandaramanai, tem vaga. Deus conta contigo, tem vaga sim, aleluia. Nossa oração também, irmãos, para que Deus levante uma geração de trabalhadores na sua seara, e não de clientes, pedintes, preocupados somente com seus próprios interesses, com seu bem-estar. Homens amantes de si mesmo. Nossa oração para que Deus levante pessoas compromissadas com a sua palavra, que pregue para povoar o céu, não para agradar os homens e conduzi-los ao inferno. Nossa oração para que Deus levante pessoas submissas à sua liderança, que não cause porfia, que não cause divisão. Arabassuriandaramanai. Nossa oração para que Deus levante homens e mulheres firmados na palavra de Deus e também cheios do Espírito Santo, aleluia. Nossa oração para que Deus levante pessoas responsáveis, irrepreensíveis, para não terem o seu ministério censurado. Nossa oração para que Deus levante uma igreja unida, que ora, que jejua, que se santifica, que prioriza o reino de Deus. Essa geração está aqui. Esta geração está aqui. Essa geração está no seu lar também ouvindo. Desperta, amados irmãos, para ajudar na obra do Senhor. A obra do Senhor é carente. Rabassuriandaramanai. E o apóstolo Paulo se gastava pelas obras, amando as almas, sem querer nada em troca.
Aleluia. Gálatas 11:15 diz assim: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E nós queremos ser amados, nós queremos ser reconhecidos. E ele diz assim: amando-vos cada vez mais, sendo menos amado. E Pedro, Tiago, João, ao serem chamados para o santo ministério, largaram tudo e seguiram a Jesus. Lucas 5:11 diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixar tudo fala do que, irmãos? De renúncia. O que é renúncia? Renúncia é deixar voluntariamente. Para seguir Jesus é necessário deixar algumas coisas, sempre algo de valor, sempre algo que damos importância. Ele trabalha na vida de cada um de uma maneira, porque cada um tem um valor, cada um coloca o coração em uma coisa diferente. Ruth, na sua confissão de fé ao Deus de Noemi, ela renuncia a sua terra, ela renuncia os seus deuses, ela deixa tudo para trás. Ruth 1:16. E disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandones e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Quantas renúncias na Bíblia! Os homens e mulheres de Deus que foram vasos escolhidos tiveram a sua vida marcada por renúncia. E o Senhor tem falado de renúncia aqui. Eu quero dizer que Abraão deixa sua parentela indo para um lugar desconhecido. Renúncia. Abraão leva seu filho Isaque para ser sacrificado. Renúncia. Então, como é difícil. Jesus exige tudo assim de nós, mas não podemos nos esquecer da maior de todas as renúncias. Aleluia. Jesus Cristo deixou a sua glória para habitar entre nós. Renúncia. Se fez carne, sentiu as nossas dores, deu a sua vida pela humanidade. Renúncia. Ferido pelas nossas transgressões, como o cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Renúncia. Foi zombado, humilhado, escarnecido, crucificado. Renúncia. Sem pecado, se fez maldito, morreu em nosso lugar. Renúncia. Então, irmãos, eu quero te dizer: deixa tudo que tem te afastado de Deus. Renuncia, aleluia. E o Senhor te chama com terno amor para ser participante, cooperador da obra dele. Aleluia. E eu quero te dizer algo importante. O jovem rico, ele não quis renunciar. Mateus 19, 21, 22. E disse-lhe Jesus: se queres ser varão perfeito, vai, vende tudo o que tens, dás ao pobre, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus tem pressa na sua obra. Não dá para esperar. E eu quero te dizer nesta noite aqui, finalizando, que não fique achando que ser um cefeiro, ser um trabalhador da obra é um meio de promoção humana. É espinhoso, é árduo e não é para todos. Um escriba se aproxima de Jesus e diz: mestre, onde quer que fores eu irei. Vejamos a resposta de Jesus. Mateus 8:20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis e as aves do céu o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Posteriormente, um outro vem e pede para sepultar seu pai, mas Jesus não lhe permite. Mateus 8:22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mas eu quero te dizer, é espinhoso, é árduo, mas é honroso. É uma honra de Deus. Fazer parte da obra de Deus, ser um ceifeiro, é uma honra para o homem. Pedro, que era ousado,
Certa vez ele questiona Jesus: Mestre, não deixamos tudo e te seguimos? Qual será o nosso galardão? Mateus 19, 28 e 29 diz assim: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, ou mulher e filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Eu quero te dizer, vale a pena renunciar. É sofrido, mas vale a pena renunciar. E assim, Pedro, Tiago, João, os primeiros discípulos, deixaram tudo, renunciaram tudo e seguiram. Dia de renúncia, dia de reflexão. Posso fazer algo pela obra, mas eu não sou obreiro. Eu não tenho nenhum trabalho na casa de Deus. Mas Jesus, ao ascender aos céus, Ele deixou uma ordenança. Para finalizar, eu deixo aqui para os irmãos Marcos 28, 19. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, fique com esta palavra. Estamos vivendo dias difíceis. Alabassurianda Arabanai. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos guardar. Alabassurianda Arabanai. Sabemos que dias difíceis virão ainda, mais difíceis ainda, mas há uma promessa na palavra do Senhor, que Ele vai fazer a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E com a proximidade do fim, Ele vai derramar o Teu Espírito Santo. Ele vai fazer um grande avivamento no tempo da igreja, aqui nos tempos finais, e a igreja vai se alegrar. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer. Aleluia. Pode fazer uma oração, pastor. Os amados irmãos, se coloquem em pé para nós orarmos, para que o Senhor venha guardar estas palavras na tábua do nosso coração. Meu Deus, nós te louvamos aqui por estas portas abertas, pela ministração da tua poderosa palavra. Coloca esta palavra, Senhor, na tábua do nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos capacita para fazer o teu querer, a tua vontade, a tua obra. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazer a tua obra, Senhor, para ministrar a tua palavra, para ajudar, Senhor. Levanta, Senhor, visita aqui cada família representada, Senhor. Peleja pela tua igreja, Senhor. Nos sustenta, nos ajuda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.